Pô, é um prazer muito grande de estar participando desse projeto, né? Acho super importante. Quando eu fiquei sabendo desse projeto na Split, eu fiquei emocionada, porque é uma coisa muito interessante mesmo, você trazer experiências, né, para um grupo grande de pessoas que estão juntos ou não nos projetos, né? Então isso é muito bacana. Estava falando aqui, antes da gente começar, que a animação caiu na minha mão assim de uma forma que é inacreditável, eu não consigo me livrar da animação. Eu comecei muito cedo, né? Eu entrei adolescente ainda num estúdio que era a meca da gravação multicanal, um dos primeiros estúdios do Brasil a ter multipista, 16 canais de gravação. Hoje já não existe mais. Era um estúdio que gravou todo mundo, gravou Elis Regina, gravou Roberto Carlos, gravou, entre outros, Milton Nascimento, Guilherme Arantes, Mutantes, Frenéticas, Ney Matogrosso, uma vasta lista de artistas. E eu comecei muito cedo lá, comecei no escritório. Antigamente começava-se, né, como office boy ou telefonista e recepcionista. Hoje já é um perfil diferente, porque hoje você pode ter uma profissão para sempre de motoboy, de telemarketing, né, eram as profissões iniciais da gente. Não fiquei nem um ano como office boy, já, como eu disse anteriormente aqui para o Luiz, eu fui picado pelo bichinho do estúdio e nunca mais consegui me livrar. Tento me aposentar há anos e não consigo. Né? E assim, o estúdio, chamado Vice-Versa, era um estúdio que gravava tudo, fazia tudo. Ele fazia no período do dia, era uma produtora grande de publicidade, e nos períodos de tarde, noite, fins de semana, era um período mais artístico, que gravava discos e tudo mais. E o foco do estúdio era exatamente música. E a gente chegou e gravando de dia propaganda, assistente de estúdio, aprendendo a microfonar os instrumentos, né, e tudo mais. E o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a gravar, e as tecnologias chegaram e a gente fazia, a princípio, música para cinema. Eu já tive a oportunidade lá na década de 80, com meu sócio hoje, o Ruriado Prada, a produtora Banda Sonora, né? E é a produtora que a gente tem trabalhado com animação desde sempre. Nos conhecemos também na década de 80. E vou fazer uma partezinho só para dizer a nossa relação hoje com a Split, né? A gente com a Split já fizemos 2 temporadas de Turma da Mônica, né? Que é a animação sob encomenda para os estúdios Maurício de Souza, que é um dos maiores estúdios de animação do mundo, para quem não sabe disso. É um privilégio muito grande a gente trabalhar para uma casa de animação como a Maurício de Souza. Muitas coisas que aconteceram hoje no cinema, elas se deram por conta de animação. Porque antigamente, quando o cinema não tinha película de som, você tinha uma partitura que você acompanhava o filme com um músico ou 2, às vezes um trio, até mesmo uma banda tocando junto. E logo quando começou, no final dos 30, começou a agregar película de som, né, nos filmes, a animação foi primordial, porque muitos efeitos e muitas coisas que você não podia colocar como efeito sonoro, né, nas animações, eram feitos com a orquestra. Então, o pessoal da percussão, né, o pessoal que faz barulho na orquestra e tudo mais, eles eram responsáveis pela maioria dos sons. Isso é uma referência da década de 30 que vem até hoje. Você vai fazer um passinho, uma corridinha, aquele passinho dos Flintstones, né? É tudo um instrumento de orquestra. A parte musical na animação é muito importante. Desde sempre fez todo sentido. Eu sou muito agradecido a Deus por ter me colocado, né, nesse universo, e a partir da década de 90, as coisas melhoraram do ponto de vista de sincronização, de efeitos, né? Existe uma confusão, né, entre falar sound effects e Foley, né? Existem as livrarias de sound effects, e você compra lá sua livraria, muitos grátis na internet, você vai lá, compra e bota lá no sonzinho na animação e tal. E um cara lá, na década de 40, 50, ele começou a refazer tudo que se fazia no filme, na película. Ele começou a fazer muito filme de guerra. Como é que você vai gravar o som do cara, né, com aquela explosão atrás? Então começou a se refazer tudo em estúdio. Então esse cara, John Foley, vamos fazer os Foleys. Então tudo que você manipula para simular um som real, uma caneta batendo, né, numa mesa, pode ser uma caneta, mas pode ser também um lápis
que você pode usar no lugar da caneta para fazer o som da caneta, né? Então, esse cara também revolucionou e ele é homenageado com o nome dele a essa arte, e já virou uma outra arte dentro do cinema e da animação. E a animação é uma coisa muito complicada, porque a gente, na verdade, a gente começa, independente hoje de ser num tablet, num computador, mas a animação ela começa no papel, né? Então, os elementos todos que vocês constroem, né, eles vêm de uma forma num roteiro, e aí vem aonde começa o nosso trabalho aqui no estúdio de som. A gente grava as vozes, né? Então, a animação, para a gente no estúdio de som, começa num roteiro. Para vocês, começa num roteiro, mas já começa com som. Então, quando você vai fazer o seu primeiro esboço de animatic, de tempo e tudo mais, você já tem uma voz que é uma guia para você do início ao fim do projeto, né? A gente não consegue começar a trabalhar sem um animatic. A importância de um animatic numa animação é inacreditável, porque a música, diferente da animação e da película do cinema, né, e do vídeo, dessas tecnologias modernas, a música é linear. A música é linear. Ela tem 3 elementos. Com o passar dos tempos, inverte-se a importância desses elementos, que é ritmo, harmonia e melodia. O rítmico, todo mundo sabe, né? É a batida que tem aí. A harmonia são os acordes que acomodam a melodia, que é uma voz ou um instrumento, né? E dependendo do tempo e da importância, né, a gente tem essas variações. O que é importante aqui? Hoje em dia, o importante é a batida, entendeu? Tanto que tem uma galera aí que está à procura da batida perfeita. Tem aí uma galera, uns amigos aí que procuram a batida perfeita há muito tempo, e estão procurando ainda. Mas já existe a batida perfeita. A batida perfeita é aquela que você consegue emocionar e fazer com que a pessoa entre nessa batida, sinta o ritmo, né, e tudo mais. Mas você compondo uma música para animação ou para cinema, você não pode pegar a música simplesmente e cortar em qualquer lugar e vir com uma outra parte musical. Você tem que respeitar algumas coisas. O principal fator de desconforto é o ritmo. Porque nós, afegãos comuns, a gente vai se acostumando a uma batida, né? A gente está independente, né, da figura que ela tem. Cada música tem uma figura da sua fórmula, né? Ela tem uma figura. Ou ela é 4 batidas em 4 tempos, 3 batidas em 2 tempos, né? Tem estilos diferentes. Então, você não pode chegar, se você não fizer uma preparação, você não pode chegar de um samba e entrar direto numa valsa, em qualquer lugar. Você pode entrar numa valsa. Uma valsinha, né? Pum, pá, pum, né? Nós estamos brincando com uma valsa. Você tem que respeitar um certo tempo para que você possa cortar e adicionar esse ritmo. Não dá para ser em qualquer lugar. Existem fórmulas, aí entram os maestros, que não é a minha especialidade, mas eu tenho sensibilidade para ajustar alguma coisa, se necessário, que eles, por contas matemáticas, porque música é matemática. É assim, eu acho que é a única parte da matemática que dá para você se emocionar com ela. Porque se você pega a matemática simples, vê nossa conta no banco, a gente não fica emocionado. Beleza, tá num bingo, apareceu um número que você precisa, fica emocionado. Mas você mais se decepciona quando você pega aquelas equações gigantescas que resolvem os problemas do mundo, muitas vezes, né? Mas na música, você consegue emocionar. E é pura matemática. Então, não dá para você inventar moda de querer fazer uma ruptura muito grande de uma música que está no momento para entrar outra música. Mas aí o que dá para fazer? Aí os maestros que estudaram matemática de uma outra forma, né, eles vão dar um jeito de tentar encaixar aquilo. Mas, de qualquer forma, a música para a gente continua sendo linear. Hoje, e sempre foi assim, né, nós artistas, a gente sempre tem algumas referências musicais. Por quê? Porque você fala assim, olha, essa cena aqui, num caso simples, que a gente, né, trabalhou um tempão, Mônica e Cebolinha, eles estão brigando e, de repente,
eles vão ficar amigos e talvez até namorar e tudo mais. Baseado nisso, a gente tem uma referência por conta do diálogo, a gente pode botar Romeu e Julieta, mas antes a gente pode ter a trilha do Poderoso Chefão, porque eles estão brigando. A gente pode ter uma referência, coisas que aconteceram no cinema. A gente pode botar um Ennio Morricone com Esther Macaroni, né? O dólar furado. E daí partir para A Dama e o Vagabundo e vir numa bela canção napolitana e dar um beijo. Então a gente trabalha de que forma? A gente trabalha com referência também. Essa é a verdade. Nós, artistas hoje, de artes audiovisuais, não tem como você não ter uma referência. Também na gringa se trabalha assim. Até mesmo tinha falado da importância da história da arte, de você se interessar, né, de entender conceitos de artes que você pode estudar hoje gratuitamente na internet, assistir documentários, quem foi esse cara, quem foi aquele outro, né? Então a gente faz isso. Agora, existe também um diretor que chega com uma cena animada pronta e fala, cara, aqui eu quero quebrar o pau, se inspira aí e faça aí. Isso é muito comum também. Quando a gente tem um silêncio muito grande numa cena, você já chama de silêncio artístico, entendeu? Pausa artística. É importantíssimo. Todo mundo fala assim, então eu estou numa batalha. Olha isso. Tudo que a gente tem picos, né? Seja nas nossas emoções, sejam nas nossas tensões que fazem parte das emoções. Você tem, para alcançar o ápice, para vocês, todas as cores ali, o brilho, saturação, numa explosão linda, bacana, legal. Se você não diminuir antes e der um respiro depois, você não consegue isso. E a música, para a música, então, é inacreditável. Você quer uma cena que chega, pará, resolveu uma coisa, chegou ali uma coisa facinho. Chegou o final, resolveu, ele ganhou o prêmio. Para ter esse parã desse tamanho, se eu não tiver uma pequena diminuição em escalas e escadas, eu não vou conseguir. Vai chegar num ponto que é um absurdo. Você não vai ter esse impacto, entendeu? Isso na animação é uma coisa muito importante. Se você tem uma ação, uma pancada, uma porrada que você queira fazer a diferença e vai ter um grito do nosso personagem, pensa 2 tempos. Sabe? Talvez aí sim, entendeu? Porque você teria uma pancada, uma explosão, uma pancada, e depois o som do cara gritando. Porque se for tudo ao mesmo tempo, e a gente vai ter que fazer uma opção. O que a gente quer escolher? A gente quer escolher a porrada ou o grito? Eu não sou um cara muito midiático, né? Mas já estou pensando em ser em breve aí, mas a gente faz bastante coisa, né? A gente tem a vantagem de trabalhar com um monte de gente, a gente trabalha com cinema, a gente trabalha com um coletivo criativo que toda hora está fazendo coisa muito bacana, chama Asas, né? Que é um coletivo criativo com gente muito fera nas suas áreas e tentando fazer uma coisa diferente, tentando deixar uma marca, sabe? Deixar uma razão. Então, tem projeto social envolvido. Acabamos de participar do Projeto X, um projeto educacional maravilhoso, com a Orquestra Bacarelli, lá da favela de Heliópolis, que a gente é parceiro. Então, bobeou, a gente está lá fazendo, com o Brasa, com o X. A gente faz um monte de coisa. Isso é muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu agradeço bastante. Né? Sou super feliz de estar nesses projetos com a Split, pode contar comigo. E os projetos de animação também, só para a Split já foram 52 episódios de um, e já entreguei para Maurício de Souza mais de 200 episódios, cara. É bem legal.